Boa tarde. Que alegria, que prazer, que honra estar aqui nesse evento impecavelmente organizado pelo Pacto. Antes de começar a falar, eu queria contar. Hoje eu tinha me programado para passar o dia inteiro aqui, mas tive intercorrência de trabalho e precisei ir pela manhã para o hospital. E aí isso me deixou bastante ansiosa. Eu estava bastante ansiosa antes da fala e antes de vir mandei no grupo da família, né? Nossa, estou muito ansiosa. E a Jéssica, minha irmã, que está aqui na plateia, obrigada por vir, falou assim: tem um monte de preta linda aqui. E eu me acalmei. Porque isso é estar em casa, né? A gente está em casa aqui, estamos entre pares, então, e agora ver todos esses rostos me traz essa sensação de casa. E por isso também a ideia aqui é tecer um diálogo, contar um pouco daquilo que eu venho aprendendo na minha trajetória profissional na medicina e também aquilo que eu venho entendendo a partir da minha vivência como uma mulher negra. E eu gosto muito do dia 25 de julho, já tem alguns anos que tem sido um dia muito importante, porque eu tenho escolhido intencionalmente celebrar. Então, é uma grande alegria estar aqui. É um dia que eu celebro, junto com o meu aniversário, algumas outras datas. É um dia do ano que eu escolho celebrar, porque é um dia que é sobre mim, uma mulher negra latino-americana, é sobre nós. E eu tenho pensado muito no que significa essa experiência de ser uma mulher negra latino-americana. Então, eu vou falar sobre saúde dentro dessa perspectiva, desse referencial. E eu estava escutando a Anastácia falando aqui sobre a produção cultural do Maranhão. Eu estive no Maranhão em junho, agora, no mês passado, e eu até hoje estou encantada com tudo que eu vi, com a expressão. Eu participei um pouco das festividades do Bumba Meu Boi, e eu voltei de lá pensando, isso é ser latino-americano, essa expressão cultural que, para mim, simboliza uma potência afro-indígena que resiste à colonização, e a colonização dos corpos, a gente está falando de saúde da mente, através da preservação desse imaginário coletivo, desses símbolos. Isso é produzir saúde. Então, acho que, quando a gente pensa em saúde, e isso eu tenho pensado muito a partir também de algumas pesquisas, a partir do contexto cultural. E acho que é essa a ideia que eu quero trazer aqui. Desculpa um pouquinho. Eu queria contar, antes, né, de falar um pouquinho do tema específico, um pouco da minha trajetória, porque aqui eu vim para contar também sobre saúde dentro daquilo que eu vivo como uma mulher negra no mundo do trabalho. Então, eu sou médica infectologista. Não sei se todo mundo conhece bem o que faz o infectologista, onde vivem, o que comem. E infectologista é o profissional que trabalha que estuda, trabalha e cuida de pessoas com doenças causadas por agentes transmissíveis, bactérias, vírus, fungos. E acho que o momento em que a sociedade descobriu, né, a existência desses médicos foi o momento que a gente foi mais requerido, que foi durante a pandemia da Covid-19. Então, uma infectologista contemporânea, digamos, viveu o seu auge profissional na pandemia da Covid-19. Essa seria uma narrativa que eu poderia trazer aqui. E, na verdade, o fato que acontece é que, assim que a pandemia chegou, eu me lembro até hoje, quando começaram os primeiros casos, eu pensei assim, foi para isso que eu me preparei, é para isso que eu estudei, e agora é a hora, agora é a minha hora. E eu, literalmente, me joguei na linha de frente do atendimento, e, mais ou menos um ano, quando estava chegando a segunda onda, então estava subindo de novo os casos de transmissão aqui no Brasil, eu pifei. Eu tive o que a gente hoje, né, conhece como diagnóstico de burnout, mas eu gosto, em bom português, a fadiga extrema relacionada ao trabalho, ou, já que estamos celebrando a nossa latinidade, um piripaque. Eu não funcionava mais. Eu adoeci, talvez essa seja a palavra. Eu adoeci
E, a partir dessa experiência de adoecimento relacionado ao meu trabalho, muitas reflexões surgiram nos últimos anos. E a primeira reflexão que eu me fiz foi: como eu posso estar num lugar de cuidado se esse lugar me adoece? E aí eu entendi aquilo que não é uma situação particular, é algo que todos nós compartilhamos, que o mundo do trabalho, como é hoje, ele é feito para nos adoecer. Ele não é um espaço acolhedor para mulheres negras. Então, existem pesquisas do Ministério da Saúde, também algumas realizadas pela ONU Mulheres, que mostram que as mulheres negras são as profissionais que têm maior adoecimento relacionado ao trabalho. Mais de 50% das mulheres nessas pesquisas já vivenciaram, e acredito que aqui tem muitas mulheres que, como eu, vivenciaram momentos de desgaste extremo, e está relacionado a diversos fatores. O principal é vivenciar racismo no local de trabalho, e a ascensão social não nos protege. O que acontece é que talvez ele fique mais sofisticado, né? São formas mais sofisticadas, mas ele não deixa de existir. Mas tem outras situações que essas pesquisas revelam. Menor acesso a cuidados de saúde, e isso tanto em atendimentos privados quanto particulares. As mulheres negras são um grupo que tem menor acesso aos cuidados de saúde. Mas eu entendi também, nessa minha experiência de adoecimento, e algo que eu acabei de ouvir aqui nessa última mesa maravilhosa, que é eu diria que é esse aprendizado, não sei se é um bom aprendizado, que, como mulheres negras, às vezes a gente carrega, de que é nossa função dar conta. E é verdade, a sociedade sem as mulheres negras para, né? Quem carrega esse país somos nós, mulheres negras. Então, esse aprendizado de que é a gente que precisa fazer acontecer, e a gente faz, mas isso, de certa forma, também foi um fator para o meu adoecimento, essa sensação de que agora é a hora, foi para isso que eu me preparei e me entreguei. Então, eu entendi que foi um adoecimento profundamente relacionado a uma experiência racial. E, a partir disso, eu me fiz duas perguntas. Uma já trouxe um pouco qual é o lugar do trabalho na minha vida, se, nesse lugar de cuidado, o que acontece comigo é adoecer. E, 5 anos depois, né, dessa pandemia, eu posso dizer, é um lugar muito importante. E eu acho que, talvez, se não 100%, mas boa parte de vocês vai se identificar, porque nós estamos aqui pensando, repensando e falando sobre as nossas trajetórias profissionais. Eu cheguei à conclusão de que o trabalho traz sentido, de que é importante, de que ele me move, e de que eu não abriria mão de estar em espaços de trabalho, mas que eu não queria mais adoecer. E a segunda pergunta que eu me fiz, a partir dessa experiência, foi: por que, se eu estou nessa posição de cuidado, de médica, na linha de frente, o que eu vejo não é saúde, é adoecimento. Eu vejo produção de adoecimento. O fator que eu atribuo, né, essa experiência, foi ver na prática o que a gente chama academicamente de necropolítica. Ou eu gosto do termo também iniquidade em saúde, que é quando a gente fala de desigualdades preveníveis. Então, na pandemia da Covid-19, a maior parte das pessoas que morreram, o maior grupo afetado foram mulheres negras. Foi o grupo que recebeu menos acesso à vacina. Então, imagine, eram dezenas de corpos diários, a maioria deles corpos semelhantes aos meus. Então, a minha pergunta foi: o que a gente está produzindo não é saúde, é adoecimento. E, a partir disso, eu voltei para a academia. Hoje eu faço uma pesquisa que parte justamente dessa pergunta. Essa noção que a gente tem de saúde dá conta das nossas experiências? E a minha resposta, a pesquisa ainda está em andamento, é não. A noção que a gente tem de saúde é uma noção que foi proposta a partir de um referencial teórico-filosófico eurocêntrico. E eu gosto muito de uma
de uma proposta que a Lélia Gonzalez tem, quando ela vai discutir, né, sobre a americanidade, que ela diz que aquilo que é universalizante é masculino, branco e europeu. Então, quando a gente propõe uma ideia de saúde que não avalia contextos, que não avalia recortes, que não avalia culturas, nós não estamos produzindo saúde para mulheres negras. E a Lélia diz que, até parafraseando, né, ela fala que a nossa libertação, e aqui trazendo para o contexto dessa conversa, eu digo que a nossa saúde, o nosso bem-estar, ele não é possível a partir da reprodução de ideias exteriores à nossa própria experiência. Então, em tese, o que eu estou dizendo aqui é: não vou trazer aqui a resposta de como a gente melhora o nosso bem-estar e a nossa saúde profissional. A minha função, o meu objetivo é provocar, é dialogar e é dizer: quem vai dizer isso somos nós, dentro dos nossos contextos, dentro das nossas culturas, produzindo coletivamente, porque a noção de saúde individual, eu sou saudável, eu me cuido, eu vou lá e faço o contexto, tomo meu medicamento, faço a minha terapia, é também uma noção que vem a partir de um imaginário branco e eurocêntrico. A noção de saúde que eu estou defendendo aqui, propondo, a partir da nossa experiência de mulheres negras latino-americanas, ela é mais do que biológica e é coletiva. Então, é algo que a gente produz coletivamente a partir de um contexto próprio. Então, o meu questionamento se deu a partir, por isso eu quis trazer também um pouco da minha experiência individual e dizer que acho que também o aprendizado da pandemia é fundamental a gente ouvir a ciência, dialogar com as autoridades, com as lideranças, mas não é possível produzirmos saúde se apenas reproduzirmos esses conhecimentos. O que eu tenho pesquisado, né, compartilhando um pouquinho aqui, que é algo que tem me motivado e trago muita alegria, é que a noção de saúde, é que a produção de saúde precisa estar conectada a referenciais culturais. Então, a gente fala de saúde, sim, e isso é fundamental. Foi, talvez, das grandes tragédias da pandemia, não dialogarmos com a ciência, mas é preciso também dialogar a partir dos nossos saberes culturais, dos nossos saberes ancestrais, dos nossos saberes populares, que foi exatamente aquilo que eu me dei conta no Maranhão, no mês passado. Produzir manifestações de resistência é produção de saúde, porque nos coloca num lugar de resistir à colonização, de resistir a uma exterioridade a nós, aquilo que não fala conosco, que não dialoga culturalmente. Então, pensando também dentro do universo do trabalho, não existe saúde para mulheres negras com propostas genéricas de melhoria de bem-estar. E isso, talvez, é o que a gente muito vê por aí, né? Eu vejo muito nos meus contextos, posso falar por mim. A produção de saúde para mulheres negras dentro do trabalho precisa ter mulheres negras nas lideranças, nos espaços de decisão, porque, senão, a gente não transforma os locais. E a presença dessas mulheres nesses espaços de proposição não é produção de saúde apenas para mulheres negras, mas para todas as pessoas, porque o nosso referencial é sempre coletivo. Então, a proposta que vem desse lugar é uma proposta que traz melhorias para todos. Tem uma frase da Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo, que eu gosto muito. Ela fala: comigo o mundo vai se modificar, porque eu não gosto do mundo do jeito que ele é. E eu gosto muito porque eu sempre penso, essa frase só poderia ter sido dita por uma mulher negra. Porque quem vive num mundo que não foi feito para nos trazer bem-estar, para nos trazer espaço, são as mulheres negras, são o retrato daquilo que é negado. Então, a transformação, quem
tem essa semente de transformação, somos nós. Não existe transformação social, e aqui, falando do ponto de vista, né, de saúde, não existe melhoria nos índices de saúde das mulheres negras, quaisquer que sejam os contextos, sem a presença de mulheres negras nas lideranças, no diálogo, nas proposições. Tem alguns estudos dentro, né, do campo médico que mostram que pessoas negras que são cuidadas por outras pessoas negras têm melhores desfechos em saúde, porque existe uma ampliação da perspectiva daquilo que é necessário para a promoção de saúde nas vidas diversas, que não o referencial individualista, universalizante, pouco contextualizado, que é o referencial hegemônico, eurocêntrico, que eu descobri a partir do questionamento da experiência da pandemia e da alta mortalidade de mulheres negras. Então, a minha proposição aqui é que construir saúde, construir longevidade é uma tarefa coletiva. Também é algo que eu entendo que nós não vamos produzir isoladas. Por isso é tão importante, por isso é tão emocionante estar aqui, para a gente dialogar sobre isso, para refletirmos juntas sobre isso. Não adianta a representatividade solitária, que muitas de nós aqui vivemos, que talvez seja uma experiência muito conhecida, é uma experiência muito conhecida para mim. Essa representatividade solitária também adoece. A produção de saúde a partir e para mulheres negras é sempre coletiva. Não vamos dar conta sozinhas, não vamos salvar o mundo sozinhas, mas nós transformamos os espaços, nós ampliamos a noção de saúde e de bem-estar dentro dos espaços que ocupamos, porque a transformação é o mote da vida das mulheres negras, e a gente faz isso coletivamente. Então, isso é o que eu tenho aprendido, e isso também é um pouco do que eu tenho entendido a partir da mudança do olhar. No painel, não me lembro qual delas disse, da mudança desse direcionamento do meu olhar, de uma produção de saúde, de um padrão eurocentrado, para uma produção de saúde, aqui, falando da Lélia, americana, porque ela é negra, mas ela também é latino-americana. E tem uma frase da Sueli Carneiro também, ela disse numa entrevista, que eu acho muito bonita e que eu acho que eu queria deixar como essa imagem, esse símbolo, que a Sueli diz que as mulheres negras são os pirilampos que vão iluminando esse caminho do devir, do caminho que a gente espera. Então, a transformação, a ampliação do nosso bem-estar nos espaços que a gente ocupa se dá a partir da nossa presença como esse farol, como os pirilampos em coletividade. Então, é importantíssimo que a gente se cuide e também a ideia de que há uma saúde mental e uma saúde do corpo, essa divisão também não é um referencial pensado por nós, porque, para nós, saúde é uma coisa só. Quando o nosso corpo está bem, a mente acompanha. Se a nossa mente não está bem, que foi o que aconteceu comigo, o corpo desliga. Então, a gente pensa saúde de uma forma mais ampla do que apenas uma saúde recortada dentro de um contexto biológico. Então, é importantíssimo esse cuidado individual. As mulheres negras também são o grupo que mais sofre com doenças crônicas, diabetes, hipertensão e outras diversas doenças crônicas. Esses são dados muito consolidados na literatura médica. Então, cuidar da gente não é apenas um ato de vaidade, é uma postura política, né? Audre Lorde fala, é um ato de guerra política, de resistência. Mas o que eu queria deixar aqui para a gente refletir juntas é que não é apenas uma estratégia individual. O nosso cuidado
está dentro dessa dimensão coletiva e cuidar da gente, cuidar de nós, cuidarmos umas das outras, também amplia a saúde para todo mundo. Então, eu agradeço, honro e celebro aquelas que têm se cuidado e cuidado de si. Eu sou muito cuidada por outras mulheres negras. E também celebramos hoje Teresa de Benguela, que é, para mim, também um exemplo de como esse cuidado, a partir dessa perspectiva negra, brasileira, latino-americana, é coletiva. E é cuidado amplo, considera contexto, gênero, e não elimina a nossa percepção de que as opressões também interferem nos desfechos de saúde. Então, para finalizar, eu queria agradecer ao Pacto por esse espaço, porque esse estar aqui é produzir saúde, estar aqui coletivamente, pensando sobre os sentidos que a gente atribui às nossas trajetórias profissionais e pensando também em estratégias, por que não, de ascensão nos espaços que a gente está, de ampliação da nossa presença social, porque isso é o que transforma. As mulheres negras são a única possibilidade aqui, eu vou dizer, de transformação da nossa realidade. Então, por isso, que a gente se cuide individualmente, que a gente cuide uma das outras, por nós, por todas nós e pelo bem viver. Muito obrigada. Oi, obrigada. Muito obrigada.